Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Zona 2 Cast, esse podcast que fala para vocês sobre esporte de endurance, triatlon, corrida, ciclismo e etc. Então hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, né, Igor? Que está participando desse terceiro episódio. A ideia é que melhore sempre, né, os podcasts de um para o outro. Igor, apresente o nosso convidado aí. Olha, hoje, Afonso, temos uma pessoa que, cara, mais gabaritada impossível, né? 12 Ironmans. Vou ler aqui porque é extenso. Faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, faixa preta de luta livre, instrutor de capoeira, nosso amigo, ex-secretário também de esporte do estado do Amazonas, Fabrício Lima. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente tenha muitas histórias aí para contar hoje. Com certeza. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar de esporte é falar da minha vida, né? Eu comecei muito criança ainda a praticar as mais diversas modalidades esportivas e a gente estudou na mesma escola, no La Salle, então... Os três, né? Os três. E é uma escola que incentivava muito a prática do desporto, né? Então a gente acabava conhecendo todas as modalidades, se apaixonando. E isso acabou indo pra minha vida. Eu vou fazer 49 anos esse ano já. E praticamente desde que eu me entendo por gente praticando atividade física. Pô, legal. Mas aí, quem é Fabrício Lima? Fala um pouco aí, Fabrício. Quem é Fabrício Lima? Fala um pouco da tua vida e depois a gente... O Fabrício nasceu no Kisser, né? Ali no Bronx. Eu também, eu sou morador da Jurema. Não, no Kisser, ali no Bronx. No Bronx. No verdadeiro Bronx. Né? Exatamente, eu sou do Bronx também, onde né? Tudo começou, onde nasceu o jiu-jitsu, né? No Amazonas. Pra mim é uma honra nascer lá. Ser filho do seu Ivone, Dona Led. Minha mãe já tá no céu, mas é da turma de excedente do Nordeste. Minha mãe é da terceira turma de medicina aqui no Amazonas, era pediatra, foi pediatra de muitos adolescentes, na época crianças, que hoje são pessoas de bem na nossa cidade. Meu pai, comerciante cearense, né, lá de Pereiro, do interior do Ceará, veio para cá também com meu avô tentar a sorte, né, e acabaram se conhecendo aqui, e aí nasceu eu e meus dois irmãos, né, minhas filhas já nasceram aqui, a Bia e a Angelina, e para mim é uma honra, assim, poder crescer no meio de pessoas maravilhosas, né, o professor Mário, que é professor de biologia hoje de vários cursinhos aí, é um dos caras que é referência para mim no esporte, apesar da deficiência que ele, desde que eu me entendo por gente, ele tinha, era deficiência para quem tava vendo, menos para ele, né, ele era o cara que me levava no Del Rey velho para jogar futebol, né, armava rede de vôlei lá na rua. Então, assim, o primeiro contato que eu tive foi lá na Virolas, com o esporte. Pô, bacana. Lá no Kisser então mesmo. Iniciou jogando bola, brincando, com todas as pessoas. Iniciou no campo do Estrelinha, que é onde é a bola das letras hoje. Era um campo de areia que a gente tinha, era tudo mato ali. Então a gente ia brincar de futebol, né, jogar na rua travinha. A gente cortava ali resto de árvore, fazia umas traves ali, igual com pedra mesmo. E brincando na rua, esfolando a cabeça do dedo. Como toda criança daquela época, né? O esporte começou ali, na rua mesmo, com a minha turma, com a minha patota ali da Virolas. Pô, legal. Então iniciou no futebol, né, Fabrício? Iniciou no futebol. No esporte. E depois aí, consegue lembrar assim, depois de futebol, como é que foi evoluindo? Aí no futebol eu tinha asma, né? Eu era criança, eu tinha asma. Então eu fui nadar com o saudoso Carlinho, com o Maraca e com o Mário lá no La Salle. Carlinho também já tá no céu, foi... O cara que me recebeu na piscina do La Salle, a gente começou a nadar lá e nadava por terapia, né? E como eu já jogava bola na rua, minha mãe falou, ó, vai escolher outro esporte, tinha escolinha lá do La Salle, os bolas tu já joga aqui na rua. Aí eu fui lutar judô com o sensei Giovan Desi, eu tinha ainda 8 para 10 anos ali, 8, 9 anos, comecei a treinar judô. No La Salle. No La Salle. E não existia academia de jiu-jitsu na época, né? O Humberto tinha a federação, onde logo atrás do La Salle tem uma quadra, tem a associação de moradores, mas ali era HBJ. Né? Naquela praça ali. Né? Era HBJ. Não existia campeonato de jiu-jitsu, não tinha federação de jiu-jitsu. Já havia tido, mas ela não estava em atividade. E todo final de semana tinha campeonato de judô. Então a galera que treinava jiu-jitsu, Paulo Coelho, Omazinho, grandes nomes, eles iam pro campeonato de judô. E aí eles começaram a finalizar todo mundo. Eu falei, pô, não posso perder também. E aí eu fui treinar com a Barraco, Pau Puro, lá com o Paulo Ameba, Itaguaçu, Jupira e toda aquela turma. E foi aí que eu conheci o jiu-jitsu. Também ainda com 10, 11 anos de idade, né, ali onde bem lá ao lado da Mr. Pizza. Sei. Hoje é uma clínica de fisioterapia ali, mas ali foi... Que foi no início, no caso, no judô e no jiu-jitsu também. No judô, né? jiu-jitsu e natação. E natação. Então era o futebol na rua ali, lá já no colégio era a natação, o judô, mas aí também começou a treinar já o jiu-jitsu também ali Aí o professor Fernando me viu batendo pelada lá, me convidou pro time da escola.
né? Ele, professor Ricardo Marrocos e tantos outros ali, a gente foi... Egídio. Né, Egídio, professor Egídio. E aí eles me introduziram no time da escola, então eu era da seleção de judô, né? Nadava, jogava polo e treinava judô e jiu-jitsu ainda. E o futebol? E o futebol? Futebol futsal. Futebol de campo e futsal. E futsal, né? Aí no La Salle. E aí ficou praticando esses vários esportes na época de colégio, de criança. De colégio. Aí, na hora do intervalo, tinha o 21, né? Que a gente brincava lá na tabela de basquete, né? Então, acabava de basquete, aí completava o time de vôlei, porque tinha uns jogos do colégio, não tinha gente para todas as modalidades. Aí tu acabava completando ali o time de vôlei. Tinha mesa de tênis de mesa espalhado pela escola inteira, então a gente acabava brincando ali de tênis de mesa, 7-0 elimina, aquela coisa toda. E aí, tipo, a escola e o bairro onde eu morava, né, lá no Bronx, favoreceu muito, né, a gente conhecer várias modalidades esportivas. Pois é, você flutuou bastante, né, assim, no leque de esportes, né? Mas assim, quem te influenciou, assim, de fato, assim, a tentar as coisas, a buscar melhorar dentro do esporte? Tem alguém, assim, em particular? Ou... Cara, o professor Mário, né, que é, assim, um cara mais velho do que eu, mas ele tinha 15, eu tinha 8, 9, então, assim, era uma diferença estúpida, né? Uhum. Hoje não é tanto assim, mas é uma das referências que eu tenho, né? Um cara que conseguiu... meu ainda mesmo criança, eu era da galera, como ele falava, né? Vamos junto e tal. Ele já, daqui a pouco, já era acadêmico de medicina, ainda era adolescente, me levava pra pelada da galera da medicina, aquela coisa toda, jogos universitários eu já acompanhava. E aí tinha os jogos escolares, tinha o GEPAN. La Salida. Né? A Verônica, a professora Verônica fundou a Associação Esportiva La Salista. Então a gente passou a disputar as competições das federações oficiais de todas as modalidades. Então aí eu disputava pelo judô, futebol de salão, futebol de campo, né? E participava de alguns jogos esporádicos da natação, do polo aquático. Ah, entendi. Então quem influenciou as influências foram no colégio e na própria rua também, no meio que convivia, né? Os professores abraçavam muita gente na escola, né? Todos, né? O sensei Giovanni Desi, eu treinava... Quando eu comecei a me destacar no judô, eu treinava de 11 a meio-dia, aí ia pra casa, almoçava de 2 às 4, aí treinava futebol. Quando acabava o futebol lá para 6h15, 6h30, treinava judô de novo até 8h30 da noite. Lá no colégio? Lá no colégio. Então, assim, eu acabei me destacando muito. Eu fui 10 vezes campeão amazonense de judô. Né? Eu fui campeão dos jogos do interescolar. Fui campeão dos jogos escolares com 12 anos, era de 11 a 18. Então, é dividido por peso, não era faixa. Sim. Era só o peso. E ainda com 12 anos fui campeão amazonense. Fui bicampeão dos jogos das escolas particulares. Então, assim, me destaquei muito no judô. E priorizava sempre o jiu-jitsu, né? O judô. Aí depois fui... estrear no jiu-jitsu, eu até brinco até hoje, né? Minha primeira luta foi com o Antônio Neto, imagina. Ex-UFC, né? O Antônio Neto não, o Antônio Neto do... O Antônio Neto Sim, sei. Cara, primeiro, foi logo a ele primeira. nunca perdeu uma luta aqui, né? Aí foi logo a primeira. Né? Casaram uma luta, eu era bem mais leve, né? O Neto já sempre foi forte, né? Forte. E o Paulo apostou que eu ia derrubar o Neto. Eu derrubei, perdi de 14-2, mas derrubei. Mas assim... 2-0 teve. Começou, o Paulo levantou a mão, e levantou a mão e já tava na minha costa. O Neto é uma sumidade do jiu-jitsu, né? Assim, um cara... Eu até brinco com ele. Ele ainda corre ainda, né? Corre. Eu sempre vejo ele correndo. Cara, e é assim, um dos caras mais técnicos que eu conheci no jiu-jitsu. Né? Apesar de pequeno, muito forte, muito flexível, um cara fora de série. Entendi. Então esse aí já é o início do jiu-jitsu. Né? Eu disputei a Copa Mr. Pizza, a primeira Copa Oswaldo Alves. Campeonatos uma Copa. Um dos mais antigos um dos mais antigos, né, do calendário nacional de jiu-jitsu, até do mundo, né? Ininterruptamente, né? Referência. Assim como o Campeonato Amazonense, a Copa Oswaldo Alves talvez tenha até o mesmo peso, né? Algumas Copas que não existem mais, a gente teve com a lutas casadas do circo roller dance, tinha um circo ali na frente do CIEC, né? Aí até que um dia que teve porrada lá, o circo desabou e acabou o campeonato. Aí nunca mais teve. E assim, a minha primeira, eu até brinco, né? A gente tinha que sobreviver, né? No Bronx era complicado, né? Então a gente tava ali Dom Pedro, Kícia, Débora, Alvorada, né? Então ali, o futebol sempre acabava com alguma confusão, né? Então é ali onde a luta da gente começa, né? Tem que sobreviver. Tem que sobreviver, né? Mas chegou a pegar ainda aquela parte de jiu-jitsu, luta livre ainda nessa Peguei, época? Aquela rivalidade, aquela... Teve, cara. Eu tive uma das primeiras brigas, né? Assim, antes daquela confusão da 320, que culminou no Vale Tudo lá na Monteiro, o Jupira teve um problema com o capitão,
E eu tive um problema com o Marco Bodó, né? Que acabou falecendo agora há pouco tempo num acidente de moto, que Deus o tenha em bom lugar. Depois nos tornamos grandes amigos. Mas antes de acontecer, a gente saiu na mão mesmo. Mas como era, né? Dois caras novos, mas homens, sujeito homem mesmo. E aí deu problema com um amigo nosso. E meu amigo nosso teve um problema com o irmão dele. Os dois eram muito pequenos, aí foi nós dois resolver. E a gente, vamos resolver. Acabou sendo a primeira confusão da Amazonas Shop, que coisa. Né? Não me orgulho nada disso, né? Tem história, né? Pra contar. Né? Mas na década de 90 ali, mas depois nos tornamos grandes amigos e é coisa de lutador mesmo, como a gente falava de samurai, passou. E hoje, graças a Deus, assim, acabei indo pra luta livre depois, né? Me tornando faixa preta também. Treinando com quem? Com o Mestre Totonho? Mestre Totonho, Juliana, Mestre Chico, o Fernandinho, né, Estevão. Aquela garota, treino com. Eu treino com o Mestre Valdeci ainda hoje, né? O Mestre Valdeci ele tá na luta olímpica, mas ele era da. Ele começou na luta livre. Ele é 10 anos da seleção brasileira de Western, né? Morou no leste europeu, treinou em Cuba. É uma grande referência. Nacional. Nacional, ele é vice-presidente da Confederação Brasileira de Western, né? Então, hoje, para mim, é uma grande referência. Onde vou, falo dele, todo mundo, né, fala o Piratiev, né? Que o pessoal brinca lá no Rio, né? Que é o cara que dá aula pro Aldo, pro Dudu Dantas, pra essa galera casca grossa lá de Western. Da Nova União lá pro da Nova União do Dedé, pô, parceiraço do Valdeci. E eu tenho certeza que... Não, mas no caso, o Valdeci, ele dá o treino pro Dudu e pro pessoal. Não, quem dá é o Piratiev, que é contemporâneo do Valdeci. Entendi. Que é o que o responsável pela parte de... Que é uma grande... Um ponto forte dos alunos do Dedé é essa parte da luta agarrada, é a parte do wrestling mesmo, né? Hoje em dia... Wrestling, né? Tanto o próprio Zé Aldo, o Dudu Dantas também, e aquela outra galera, o Acran Dias. O Acran Dias, Marlon Sandro, o Léo. O pessoal todo, eles têm um wrestling muito forte, né? Além do jiu-jitsu, né, cara? A Nova União é uma referência no jiu-jitsu. Só que o wrestling ele ajuda muito, né? Na mobilidade, no movimento, base, aquela base toda... tanto que os gringos estão se destacando muito nisso, né? Você sem kimono, eles estão, né? Você botar um gringo daquele pro chão, os irmãos Rotolo, enfim. Pra botar um gringo daquele pro chão, você tem que, né? Pessoal, ou você treina o extra ou você tá fora do circuito. Principalmente e no próprio, e até no da DCC, né? Que é a de luta agarrada, né? Parece que os americanos estão chegando aí na crescente. Tem o Gordo, tem outros lutadores também que estão vendo o extra é uma referência, né? Eu tava conversando com o Valdeci, por exemplo, no Daquistão, numa das cidades da Rússia, a praça, pô, tem brinquedo pra te brincar de do extra. Então, assim, é uma filosofia de vida, assim como o jiu-jitsu é aqui. Hoje nós temos mais academia de jiu-jitsu do que campo de futebol aqui em Manaus. Então, assim, é uma referência à filosofia, celeiro, né? Um celeiro. Não tem como, no meio de milhares de pessoas, surgirem grandes lutadores. Grandes lutadores, é verdade. E depois do jiu-jitsu, assim, dessa parte de luta, como é que foi a tua transição pra... Já, claro, tinha natação, mas já pros esportes de endurance? Cara, eu tinha que correr, né? Eu fui jogador de futebol também. Também? Né? Pelo La Salle também, né? Joguei pelo La Salle, e aí o Torres, Jango Torres, né? Chegou aí pro Flamengo, ele é lateral direito do América, ele tava vendo umas laçalidas, aí aquele jeito dele, ele, moleque, vou te levar lá pro América, não sei o que e tal. Eu falei, pô, vou jogar num grande clube, né? Aí eu fui lá com o Nego Velho, né? Com o Salmadeu Teixeira, que Deus o tenha também em bom lugar. Eu tive a oportunidade de ter sido meu técnico. E eu joguei do infantil ao profissional no América também. Caramba. Né? Eu fui campeão amazonense pela América, junto com o Torres, tive esse prazer, esse privilégio no Vivaldão antigo. Joguei no Vivaldão com grandes nomes do futebol amazonense. Hildo, Fernandinho, Marinho Macapá. Marinho Macapá, que hoje ele tá nativo ainda como auxiliar técnico do Rio Negro. O professor Saad era meu preparador físico. Como eu te falei, o Nego Velho Alberto, quando jogou na Arábia, eu fazia a cabeça de área junto com ele, eu era juniores, mas tava ali no elenco do profissional, no América. Silvano, o Zé Galinha, né? O Zé Galinha também, que é irmão do Alberto, que Deus também tem um bom lugar, também já fez a sua passagem aí, mas um grande amigo que eu tive, né? Referência do futebol, cabeceava forte. Então assim, cara, eu joguei com França, né? Que depois foi pro São Paulo, seleção brasileira. João Paulo, irmão do Marcelinho. Então assim, foram momentos muito legais. E logo depois do futebol, eu acabei... Que é engraçado, né? Porque o meu pai me levou pra ver o Nacional dele, na década de 80. Eu criança, o Nacional estava na primeira divisão. Aí eu era o torcedor. Aí depois eu virei jogador, fui campeão amazonense. Fiz faculdade de comunicação e virei o repórter de todas as torcidas no Vivaldão. Que legal, cara. E depois virei gestor da Copa do Mundo e da Olimpíada do mesmo estádio. Legal. Então, tu imagina essa história toda aí, né? Do esporte, né? Do futebol amazonense. E no meio de tudo isso,
continuava praticando atividade física, e aí Ainda sobrava esse tempo ainda, né? Cara, eu acordo 3 horas da manhã, 4h30, porque eu tô saindo de casa. Assim, a minha vida é o esporte, a minha religião, todos os dias. Estilo de vida. É né? estilo de vida, terapia. Eu falo que as pessoas duvidam do que você fala, nunca do que você faz, né? Então, assim, eu falo e vivo isso, né? Todos os dias da minha vida, assim, eu não lembro o dia que eu não treinei, que eu fiz algum tipo de atividade. Eu já podia te acompanhar em alguns treinos aí, não é brincadeira não. Bicho, Eu lembro dessa época de treino, cara, que ele tava no triatlo, a gente vai já chegar nessa parte daqui a pouco, mas me era debaixo de chuva torrencial, era só ele sozinho, tava lá. Eu acompanhei ele em alguns treinos que ele faz muito treino de fortalecimento, de preparação, assim, né? Então, cara, acompanhei alguns assim, bicho, o cara não cansa. E aí, eu comecei a correr. Até pra melhorar o futebol, Pra melhorar o futebol, correr e tal. E aí o Borges, né, o Nego Borges, ele era presidente da FADA na época, era a federação das federações. Aí ele falou, porra, moleque, ele é engraçado, né, bigodinho e tal. Aí ele falou, vai ter a corrida do Demoan, cara. Eu já era vereador, tinha sido eleito vereador, ainda jovem. E aí ele falou, pô, vamos lá correr pra divulgar, vai ter... Aí eu corri uma corrida de 7 km, saía do Demoan e chegava no Demoan, ali no entorno. E aí, pô, falei, pô, cara, que barato é esse e tal. Ele, pô, tu não quer ir pra São Silvestre? Pra maratona de São Silvestre. Maratona de São Silvestre. Né? No fim, eu falei, cara, eu vou. E nisso, a Carol tava grávida, a minha ex-mulher tava grávida da Bia. E aí, aquela coisa de fazer exame e tal, não sei o quê, tem todos os dedinhos, e tá, todo mundo já passou. E era a primeira? Era a primeira, né? Tá. Pai fresco ainda, né? Primeira vez e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, senhor, se a minha filha nascer saudável, eu vou correr 10 anos seguidos a São Silvestre. Foi uma promessa. Pra mim era tipo assim, era a coisa maior que eu podia fazer na vida. Era correr 10 quilômetros, né? Lá é 15, na verdade. É 15, na verdade. Era o que? 15 quilômetros. E aí eu corri 10 anos seguidos a São Silvestre. Pra pagar a promessa. Pra pagar a promessa. Do primeiro ano da Bia até ela fazer 15 anos, desculpa, até os 10 anos dela, eu corri a São Silvestre. E aí com isso eu comecei a sentir muitas dores, né? E aí pô, professor, tô sentindo dor e tal. Não, continuo, Erivelto, professor Erivelto. Eu fudei o Endurance, pra te ter uma ideia. Sim, eu fudei fui fundador do grupo do Erivelto, o Endurance. Que hoje já organiza corrida. Organiza corrida, mas na época era um grupo grande de corrida. E aí ele falou, pô, cara, tu não quer ir pra piscina, soltar musculatura e tal? Aí eu comecei a conhecer o Jimmy, pô. Que sim, Jimmy Salles. O nosso nutrólogo. Doutor né? Jimmy Salles. E ele e o Léo, pô, o Jimmy, daquele jeito dele, né? E o Léo carioca, ele, qual é, Léo? E tal. E aí a gente falou, pô, vamos pra Ponta Negra. Ponta Negra, aquela coisa de pedra ainda, né? Aqueles barzinhos, inferninho, né? Aqueles inferninhos ali embaixo, galera tomando gelada, brega rolando e a gente de sunga lá descendo. Ninguém entendendo nada. É isso. Aí eu falei, cara... Que ano foi isso aí, Fabrício? Foi 2001, 2002. Aí ele falou assim, cara, vamos nadar até... Eu tinha uma boia amarela, lembra? Uma boia que ficava ali pra marcar, pra o pessoal não passar. Vamos nadar até a boia. Cara, é porque tiraram, mas as minhas unhas estavam lá na boia ainda, até hoje. Meu irmão, me atraquei com aquela boia, falei, eu vou pro fundo, calma. E tá, e aí, pô, aí começou. A nossa missão era nadar aqueles 400 metrinhos, até a boia e voltar. Aí fui criando coragem. E aí isso me ajudou, inclusive, porque eu comecei a ver a realidade da Ponta Negra. E aí eu comecei a levar pra Câmara a necessidade de uma reforma da Ponta Negra. Né? E pouca gente sabe, eu construí aquela pista de skate e eu fui o autor do começo da reforma, acompanhei a reforma, inaugurei a primeira etapa com a Amazonina e inaugurei a segunda com o Arthur. Na reforma total da Ponta Negra. E ainda criei a faixa liberada. É uma outra história tá interessante. Eu criei a faixa liberada da Ponta Negra, porque a vivência do Tarde que eu falo, quando você tá vivendo o esporte, você vê as coisas de forma diferente. Eu tava ali no dia a dia, falei, caramba, a gente tá pedalando aqui, eu fui atropelar 2 vezes. Treinando. Uma por um carro, o cara tava bêbado, eu rompi o meu músculo no supraespinhal, que levanta o meu braço direito. A medicina não explica como eu levanto, nem eu sei, mas Deus é maior. Não fiz cirurgia, né? Mas eu tenho esse músculo rompido, né? Por conta desse acidente. E o outro, um articulado daquele, deu um totozinho em mim, eu fui igual o Superman, mano. Voando, me ralei todo, mas graças a Deus não quebrei nada, né? Tava de capacete, tudo direitinho, mas assim, eu pude fazer isso, né? Pra cidade... E acabando legislando em causa própria, né? Porque ali era o parquinho de diversão da gente, né? Era ali que a gente fazia nossos treinos, ali que se realizavam as provas. Mas foi muito bacana, assim.
Essa é a minha... Então isso aí, 2001, 2002, no caso, já foi o início do triatlo, né? Corrida de rua... aí- comecei a nadar. Não, eu não tinha nadado ainda. Aí o Erildo era ali na Compensa, ali no mini shopping da Compensa, o Erildo Bike, né? Até hoje parece que ainda Não, tá ali em cima agora, perto. Não, tá no Ipase, né? Mas acho que ainda tinha office bike. Ainda tinha office bike lá. Aí o Jimmy se invocou, pegou uma mountain bike pesada pra caralho, botou na mala, meu irmão, agora vamos fazer um triatlo hoje. Como é que é? Aí foi a minha primeira Vivência, primeiro né? contato com o triatlo. Aí a gente nadou no Ponta Negra, pedalou ali, acho que foi até ali nas Américas, aí voltou, deu uma corridinha, já tava esbaforido, triatleta já, grandão. Já sou triatleta. Eu e o Jimmy, Eu e o Jimmy e o Léo. O qual é, Léo? E aí, pô, aí eu conheci o professor Márcio, né, através do Jimmy, que me apresentou, o Dalto Cabral também, já tava, o Dalto corria comigo, mas já tava começando a treinar com o Márcio. Aí o professor Márcio falava que o Jimmy ia treinar, mas queria saber se a Lua estava alinhada com Júpiter, com Plutão e tal, se os astros estavam combinando. Tá conspirando a favor. E a gente tinha muita resenha engraçada, Caramba. mas foi o professor Jimmy, o Dr. Jimmy, né, e o Márcio que me levaram pro triatlo. E assim eu comecei a fazer as provinhas aqui, e aí os desafios foram aumentando, né? As provas aqui de sprint olímpico aqui, né? Aqui a gente começou a organizar as provas pra gente poder participar. E isso, já sabe, lembra mais ou menos o ano disso aí? 2004 para 2005, a gente começou a organizar a provinha aqui, Entendi. lá na Ponta Negra. Como não tinha prova, o que a gente fazia? A gente passava a madrugada organizando a prova, E largava a aí prova. se arrumava e pumba, largava junto com a prova. E se divertia do mesmo jeito. Ninguém conseguia ganhar, porque a gente passava a madrugada, mas estava valendo. O importante era que a gente estava participando da prova. E assim, o legal é que a gente conseguia viver aquilo ali foi ganhando experiência, né? De prova, ganhando... Depois o professor Márcio era amigo do pessoal da Globo lá de Santarém. Aí a primeira prova foi o desafio do Tapajós. E era um short triatlo, né? Mas um rio muito complicado. E aí a gente criou um desafio para que a gente ia viajar. Aí então a gente fez o short triatlo no sábado. E no domingo a gente saiu correndo do Mascotinho. Quem conhece Santarém sabe, né? É um restaurante, Um restaurante ali. A gente Na Ola. foi correndo do Mascotinho até o Terreiro do Chão. Fomos correndo, dá quase uma maratona, né? A gente fez o short no sábado e no domingo a gente foi correndo. E pior que a gente não sabia chegar lá, a gente não era de lá, primeiro dia, né, praticamente lá. Aí o Thiago Cabeleira, né? Sim, aí, qual é, irmão? Onde que fica aí? Ao Terreiro do Chão. Os caras parados ali, não, pô, a gente vai correndo, os caras, vocês são doidos. E aí, então foi aí o Cabeleira, pô. Ah, foi tu e o Cabeleiro aí. Nessa brincadeira aí. O Cabeleiro começou nessa época O também? Cabeleira começou nessa época também. Mas ele ainda era do exército ou já... Já era do exército. E depois ele fez o curso pra ser fiscal da fazenda, né? Nadava pra caramba o Cabeleiro. Ele voltou a treinar. Viu? Pô, que legal, cara. Mas o Cabeleiro é fora de série, cara. Nada pra caramba. E a gente fez essa parada. Aí depois eu voltei super empolgado. E aí eu fiz 10 triatlos olímpicos. Eu fiz 10 anos seguidos o Internacional de Santos. É isso que a gente até começou mas que era a prova mais... É onde tudo começava, pô. Leandro Manzan, Leandro Macedo, o Armando Barcelos. A galera, pô... O Márcio falou também, David Scott. Fernanda Keller. Então, tipo assim, o que eu falava para os caras, assim, quando eu jogava futebol. Eu fui conhecer o Romário como secretário, pô. Romário, Ronaldinho, por conta de Copa do Mundo. Sentei com o Mano Memezes, sou amigo do Tite, do Parreira. Mas eu, na condição de secretário. Na condição de atleta, tu imagina, pô, tu tá lá do teus ídolos largando uma prova. O triatlo Fazendo junto, né? Isso fazendo proporciona isso, tu né? tava competindo com os caras que eram teus ídolos. E o Porque triatlo ele proporciona isso. Proporciona isso. Tu tava do lado dos caras. Eu falei, cara, os caras estão na revista, pô. Os caras da... Né? Hoje tem YouTube e tal. Naquela época era revista, né? Largando junto com Eu tô ele. largando com os caras, irmão. Então, como é que pode isso, né? Então, aquilo era encantador, cara. Então, quem participava do circuito nacional era Troféu Brasil e o Internacional de Santos. Que eram as provas... Que eram as provas mais tradicionais. Hoje em dia, a prova de Santos não tem mais. Eu né? acredito que não tenha mais. Eu esqueci até o nome do cara que organizava lá, um cara super gente boa. Geralmente era no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, né? Janeiro, fevereiro ali. Comecei de fevereiro, na Praia do Boqueirão, ou na Praia do Gonzaga ali no Santos. A gente largava lá e, pô, era fenomenal, cara. Era o Brasil inteiro ali, né? O Brasil Uma inteiro. festa, né? Era uma festa, cara. Era um negócio maluco. E aí depois eu fiz... O meu primeiro meio Ironman foi em 2007, em Brasília. Que antigamente só tinha Brasília e tinha Penha já ou não? Não tinha Penha, tinha Brasília e tinha o Ironman Full Floripa, em né? Floripa. Aí o Dalton, o Dalton foi o primeiro da gente aí, em 2008 ele foi pro Full.
2008, é. Tá, já em Floripa full, tá? No Entendi. Floripa Full. 2007 nós largamos em Brasília. Eu fiz ainda em 2008 o Pirassununga. Pirassununga eu fiz em 2013, Na base- que inclusive é uma excelente prova, né? É. Uma prova até barata, mas que hoje em dia parece que foi reformulado. Agora é Blue Triathlon, né? O E agora Armando, tá com uma estrutura o Armando melhor, né? criou uma estratégia pra mim, foi muito engraçado, e eu acabei não seguindo, é uma história engraçada também. Fiz muita amizade com o Armando lá em Barcelos. Armando em Barcelos. Eu ia pra Niterói, e aí, pô, tem uma ocasião engraçada, né? Quando eu conheci o Armando, eu fui lá com ele em Niterói e tal, ele falou, pô, vamos lá no centrinho, cai lá na piscina, nadar com o pessoal. Aí eu falei, pô, vamos, cara. Aí tava Marcos Ornelas, Leandro Macedo, Sandra Soldan. Só que não tinha ido pra Olimpíada, era eu. Eu falei, cara... O que eu tô fazendo eu falei, aqui? o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Aí eu falando pra ele, pô, mano, eu vou cair com os caras. Ele falou, tu vai nadar na mesma piscina que ele, não vai nadar atrás dele que vai dar ruim. E aí, cara, ele falou, Fabrício, lá em Pirassununga é estreito, né? Na base, é um lago. E aí ele falou, ó, cai pro lado e vai contornando. Aí eu falei, pô, eu não nado pra isso, cara. Como é que eu vou contornar? Os caras vão passar por cima de mim. Aí quando saiu todo mundo, eu me desesperei, eu falei, eu não vou pro lado. Eu pulei no meio assim, olha. Aí ele falou, esse cara pulou de voadora, mano. Eu pulei. Ele, pô, tu parece bode porque tá no meio da confusão. Aí nós largamos em Pirassununga, aí em 2009... Isso aí qual foi o ano? 2008, né? 2008. Pirassununga. E aí em 2009, que é uma coisa engraçada, quem me vê treinando, vê que eu tenho um símbolo aqui do Ironman e eu tenho uma tatuagem com a data. 29 de maio de 2009. O que aconteceu? Eu fui atropelado nesse ano treinando para essa prova. Eu tava treinando e um cara alcoolizado, a Ponta Negra não tinha aquela bola ainda, né? Aquela rotatória. Sim. E aí ele era só um retorno, né? Que dava para Avenida do Turismo, que era só uma mão também. E aí ele entrou e eu tentei desviar dele, mas ele bateu com a porta do carro na minha perna e me jogou. E eu caí com meu ombro, minha mão esticada e rompeu meu músculo. E aí o finado doutor Juarez, o finado doutor Juarez já tá no céu também, né? Falou que eu precisava operar, marcou o dia da cirurgia. E a Milena Matias, casada com o doutor Bruno Bela Guarda, que é um dos grandes ortopedistas aqui de Manaus, tava treinando era aluna do Filé, cara. Né? Do Filé, que tinha resgatado o Ronaldinho e o Romário, né? Aí ela falou, olha, se tu confiar em mim, eu vou te botar em dia. Pra fazer essa prova. Pra fazer essa prova. Agora Isso quanto tempo antes, assim? 3 meses antes. Caramba. Aí ela falou, tu vai sentir dor, mas tu vai fazer a prova. Então tu vais fazer fisioterapia todo dia, inclusive o dia de domingo. E dia? Todo dia. E assim, fisicamente, o Jimmy te parecia muito, né? Ele careca, eu também. E aí, cara, eu todo domingo de manhã, na casa da Milena, saía, às vezes até sem camisa, porque ela machucava muito meu ombro, assim, fazia muito trabalho no meu ombro. E aí, pô, uma amiga da namorada do Jimmy me viu descendo no elevador, ela falou, ó, seguinte, vou entregar logo, teu namorado todo domingo ele desce aqui do meu prédio. Fazendo o quê? Aí o Jimmy, mano, fala aqui com a minha mulher, pelo amor de Deus. Diz que é tu. Era careca do Era careca, magrinho. O Jimmy tá com cabelo agora. Agora o Jimmy tá cabeludo, tá garotão. E aí, cara, eu me preparei e é uma situação engraçada, porque todas as minhas tatuagens têm um sentido, né? Aí eu fui treinar na Lagoa da Conceição, tinha uma academia Fórmula ali. E lá eu conheci uma das pessoas mais lindas fisicamente e como pessoa da minha vida, a professora de natação que estava lá na beira da piscina. Falei, pô, professora, eu contei minha história para ela, eu falei, pô, eu queria ir numa igreja. A prova é no domingo, e eu tô aqui no Campeche, longe, né? Longe demais. Eu vou ter que sair... Nunca tinha ido pra prova, então não sabia que tinha que ficar lá em Jurerê, eu tava no sul daí, do outro lado. Então eu tinha que acordar na madruga. Eu falei, pô, eu queria ir numa igreja, antes da prova e tal. Queria... Aí ela falou, ó, se você não se incomodar, meu marido é pastor, a gente te busca onde você estiver, né, e a gente vai, só que é uma igreja evangélica. Eu falei, pô, que legal, mas qual é a igreja? Ela, Bola de Neve. Bola de Neve Church. Bola de Neve Church. Cara, o marido dela, um cara surreal, assim, tão unido quanto ela, assim, duas pessoas de uma energia, me botaram num Fusca velho e a gente, pra igreja. Eu entrei lá e tinha assim escrito, In Jesus we trust. Né? E a prancha de surf. Surf a onda do Senhor. Aí eu olhei, bicho, até me arrepio. Eu falei, ó, se eu terminar essa prova, eu vou tatuar o Mzinho do Ironman com a data, no dia onde rompeu o meu músculo, que disseram que eu não ia terminar a prova. E eu prometo pra Jesus que eu vou tatuar essa frase aqui na minha costa. É o que tá na minha costa.
Só que em vez de We Trust, I Trust, né? Que eu só posso falar por mim, né? Não posso falar por todos. Então, em Jesus eu acredito. A Milena foi comigo para a prova. Eu terminei a prova, né? Em 15 horas. Eu praticamente nadei com o braço só, porque o meu braço doía muito. Água muito gelada, muito revolto. Mas assim, eu aprendi com o professor Márcio a contar minhas braçadas. Eu sabia a cada 100 metros quanto eu estava fazendo. E assim, com isso me ajudou muito. Assim, eu criei muita noção de tempo, de espaço, da batida do meu pé, quanto eu estava fazendo por quilômetro, de acordo com o meu ritmo ali. Entendi. E isso me ajudou muito a vencer vários obstáculos em relação a triatlo. Inclusive esse daí, né? Inclusive esse. Foi o primeiro de todos, né? Eu tive várias histórias de perrengue em triatlo. E assim, quando você termina um Iron, você está preparado para qualquer coisa, né? Porque não só no esporte, mas na vida, né? Na vida, eu digo para as pessoas que é um Réveillon. Eu vivi coisas, pô. O professor Melo foi cassado no meu último ano como secretário. Minha mãe morreu, né? Teve o fim do meu casamento, né? Aconteceu da gente entender que era o momento de terminar o casamento ali, mas graças a Deus eu e a Carol somos grandes amigos, nós criamos nossas filhas da melhor forma, mas meu casamento estava acabando ali, minha mãe estava morrendo e eu estava deixando de ser secretário de esporte para virar professor de jiu-jitsu. Então, quando isso aconteceu, eu falei, pô, já vi coisa pior. já passei por perrengue pior. Então isso me ajudou, mesmo no momento de dificuldade, a entender que a vida é um endurance, cara. A vida é uma prova longa como o triatlo. Que você tem que ir se adaptando, vai ajustando aqui. Você vai botar essa roupa de borracha ali, com aquele plásticozinho na mão para poder encaixar a roupa, ela tem que estar bem apertadinha, tá legal. Eu larguei minha primeira prova com 1.800 cabeças de 31 países. E detalhe, naquela época, pelo menos em 2013, 2014, largava todo mundo junto. Não era onda. Rolling Start. Não era onda, era todo mundo junto. Todo mundo junto. E o pau torava porque todo mundo querendo sua marca ali, todo mundo que tu só podia ir pro Havaí se você classificasse, né? Então todo mundo queria dava vida ali, né? E aí tudo começava com a natação. E para todo mundo ali era muito novo. Né? E ninguém entendia que a natação era a menor perna, que você não precisava fazer aquele esforço todo que depois ia faltar nas outras duas modalidades. Depois ia cobrar. Depois ia cobrar, mas era um pau torando ali e nego machucando, saiu com o olho inchado. Eu vi braço quebrado, já no senhor, de Porto Velho. Eu tive que sair pela beirada, terminei a natação em 1h30, eu acho. Meu melhor tempo de natação foi 1h05 já, eu fiz na Dinamarca, 1h05. Mas eu fiz 1h30 de natação. E aí fui controlando, né? Porque pedal ali, tava chovendo. Eu terminei a prova pra variar, né? Eu terminei a prova com 5 graus. Acho que foi um dos anos que mais esfriou. E assim, eu tive delírios, porque eu tomei muita medicação. Então, eu lembro que eu falei pro professor Márcio, professor, eu tava chegando, cara, eu vi uma igreja e tava tocando um louvor. Aí ele falou, isso não tem igreja, não tem. Tem sim uma igreja. Não tem aquela de tem uma igreja e veio um cachorro, a prova toda comigo. Não tinha cachorro, não tinha igreja. Mas a igreja não chegou nem parar naquela igrejinha subindo com as Rivieiras ali, não. Cara, tem uma história engraçada. O Ayrton daquela igreja passou mal, ele entrou lá e foi rezar. Ele parou, assistiu um pedaço da missa. Ele assistiu um pedaço da missa. Aqui porque que é a prova de domingo, né? Domingo de maio. E agora tiraram o Canal Riviera, né? Aí o Ayrton entrou lá, assistiu um pedaço da missa. E voltou pra correr. Deus abençoe, ele terminou. Mas é isso mesmo, era daquela subida ali, aí tinha uma igrejinha e ela tomava aquela sopa lá que só só o caldo. Quem tomava sopa tava chegando de noite. E eu tomei todas as vezes. Mas assim, cara, é surreal, assim. Assim, falando de Iron agora, 12 Irons, né? Em quais os lugares assim que você já fez? Cara, tem que fazer uma cronologia. Isso foi primeiro, 2008 e depois... Cara, 2008, 2009 foi o primeiro filme. 2009, né? Aí eu passei uns 3 ou 4 anos indo pra Floripa todo ano. E aí eu perguntei pro professor Márcio, assim, eu tenho até na minha camisa, eu nunca fui mais rápido, mas poucos foram tão longe, né? Eu falei, professor, o que ninguém faz? Ele falou, fazer 2 no ano. Falei, pô, então bora meter 2 aí no ano. Aí eu fui pra Floripa e fui pra... A gente foi pra Floripa e foi pro Japão, né? Lá em Hokkaido. Aí, pô, beleza, 2. Aí eu falei, cara, eu quero fazer 4. Aí num ano. 4 no ano. Aí eu fiz Floripa, Dinamarca, México e Floripa de novo. Cozumel? Cozumel. E é quente, eu voltei lá em Cozumel, assim, porque Cozumel é uma das provas mais difíceis que eu fiz na vida. Muito quente. Tinha passado um tornado, metade da prova não terminou a natação. A outra metade da prova ficou na bike por conta do vento.
nego, o vento lá é frontal e lateral. É assim, e muito calor. E como é uma ilha, como a prova dá volta na ilha, naquela parte ali onde é habitado, né, onde tá na beira da praia, onde tem os resorts, chovia. E naquela parte onde o vento é pior, que é o mar aberto, era sol, cara. Caramba. Cara, é um negócio surreal, assim. Muito, uma prova muito difícil. Pra mim, um dos lugares mais difíceis que eu fui foi lá na Dinamarca, por conta do vento e do frio. Na Dinamarca, além do vento, o frio estúpido, assim, mas que é outra coisa engraçada, né? Na Dinamarca, em Copenhague, era o terceiro. Meu quarto, desculpa, não foi Fortaleza. Minha nossa. Fortaleza. meu quarto também foi Fortaleza. Qual foi esse ano, Fabrício? Cara, foi um ano que foi eu, o Maurício, Então foi 2015, pô, foi eu acho. 2014, eu acho. Que eu fui em 2015, que eu tive... Foi num ano que todo mundo raspou a cabeça. Que nós estávamos fazendo a gente fez uma campanha para ajudar as crianças com leucemia. Foi em 2014. E todo mundo que foi para a prova raspou 2014, a cabeça. 2015. A gente estava querendo chamar a atenção para um trabalho que estava sendo feito no Hemorroida por crianças com leucemia. E todo mundo que optou por raspar a cabeça, foi careca para lá, para chamar a atenção para a causa. Foi nesse ano. E assim... 4 Ironman no ano, Fabrício. E como é que foi, assim, treinar pra isso? Principalmente treinar pra isso, com o volume todo. Como é que era emendando um no outro praticamente? Que é um ciclo de 3 meses, você faz um, depois faz outro ciclo, outro Eu não parei. Eu cheguei a pesar 65 quilos, eu tô com 77 hoje. Cheguei a pesar, tá com 6% de gordura sem massa muscular praticamente, né? Só a bandeira do pirata, mano. Só a cabeça. Eu olho as fotos assim, mano, envelhecido, né? Porque você dá uma judiada no corpo danado. Verdade. Mas assim, me serviu pra cabeça, cara. Porque assim, dores. Eu fui pra Dinamarca, meu inglês era daquele preço, né? Então, assim, pra me comunicar com os caras já não era fácil. E aí, o cara deixando a bicicleta toda ajustada. Foi sozinho pra ir lá? Fui com o Dicica. Ah, tá. A gente foi junto. E lá é engraçado, né? Porque... Engraçado entre aspas, né? Porque era a minha terceira prova. Eu já estava com o joelho bastante machucado e eu tinha calculado com o professor Márcio. Ele falou, olha, tu tem 15 horas e 15 para terminar a tua prova. Porque tem linha de corte e vão largando por ondas. Então a prova toda são 17 horas. Mas a tua categoria, tu vai ter 15 horas e 15 para terminar a prova. Então tu vai fazer a prova para natação para 1h07, assim assado, tu vai pedalar para 6 horas e 15 e vai correr para tantas horas, tu vai terminar ali 15 horas, com as transições, tu vai terminar em 15 horas e 10. Uhum. Eu falei, pô, professor, beleza. Eu terminei em 15 horas e 7. Sem relógio. Justinho. E assim, eu tenho as fotos, foi tão engraçado, porque tipo, essas pessoas começaram a falar, né? O meu projeto de fazer 4 Ironman no ano. E aí as pessoas... E tinha um pessoal da Guatemala, uns caras da Costa Rica... E os caras, brasileiro, se és tu puedes, vamos e tal. E começou aquela brincadeira, e latino ele gosta de fazer festa. E aí eles começaram a ver o tempo. E em Copenhague tem um relógio enorme que fica quase no pie ali, no meio do centro da cidade, e eu me marcava por aquele tempo ali. Então era o único relógio que eu conseguia ver quando eu passava correndo. E aí eu falei, cara, vai dar tempo. E aí todo mundo foi pra lá me esperar, cara. Cara, legal, hein? Cara, então, assim, a foto, parece que eu tô ganhando a prova, assim. Eu com a bandeira do Brasil e os caras gritando e, cara, gente pra caramba, vibrando ali, dançando, brincando. Foi muito Essa incrível. Foi a tua última prova ou não? Não, minha última prova foi no Brasil ainda, que é uma outra história engraçada, né? Mas, Fabrício, essa daí já foi meio pra 2014, 2015, mas eu lembro do meu primeiro Iron em 2013, que tu tava lá também nesse Iron, e teve aquela questão da cirurgia. Como é que foi? Foi inacreditável. Porque foi o seguinte, eu tava 2013. Começando a correr. Aí a minha maluquice, eu corri a maratona de Nova York no domingo e no outro domingo eu corri a maratona da Grécia. Aí era novembro ali, né? Novembro. Aí e a maratona da Grécia são 21 quilômetros subindo. Sem cessar. Uhum. E aí eu corri a maratona. Aí eu fui convidado para fazer a fuga de Alcatraz. Sim, que é lá em São Francisco. Lá em São Francisco. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que a minha parede do meu estômago tinha rompido, pô. Tinha um caroção assim, a hérnia tava pra fora já. Em 2º grau já, a hérnia. E aí eu falei, meu Deus, mas eu vou fazer assim mesmo e tal, pô, tô aqui. E a parada da fuga de Alcatraz
foi interessante porque vinha um cara pra cá, eles queriam trazer pra cá a Specialized, né? Acabou que a fábrica não ficou aqui, ficou, né? mas o dono da Specialized, ele era vice-presidente do Comitê Olímpico Americano. E ele veio pra cá, e aí, as coisas de sorte mesmo, né? O cara queria correr de manhã, e eu falei, pô, aí me ligaram do governo, na época, eu já era secretário da prefeitura, eu falei, olha, meu inglês não é tão bom, se vocês permitirem, eu vou levar o professor Márcio, que é meu técnico, ele fala inglês fluente, bem, e a gente dá conta. Beleza? Beleza. E aí eu falei, professor, vamos levar o cara pra Alphaville, pô. Se a gente der sorte, vai ter algum bicho lá. Pai, apareceu tatu, arara. Apareceu tudo lá na meu irmão, tucano, tudo que era bicho que tinha lá resolveu aparecer. E o gringo ficou encantado com aquilo. E aí a gente foi pro banzeiro, né? Foi bom levar no banzeiro. E lá tinha um prato especial. Que quando você pedia um prato, você ganhava um outro prato pintado lá e tal. Pô, e eu tentando explicar pro gringo que era um peixe, que o prato era do peixe, que o prato que era em função daquele prato que ele tinha. Ele achava que eu tinha mandado fazer o prato pra ele. Irmão, o cara queria fazer uma bicicleta pra mim, o caramba, pegou minhas medidas, vamos pra São Francisco. Pra pagar o prato. Pra pagar o prato. Eu falei, cara, vamos. E eu não tinha noção, pô. A fuga de Alcatraz é imitando a fuga da prisão de Alcatraz. Nossa, e só vai quem é convidado por eles. E aquela água ali, o frio é absurdo. Não é qualquer pessoa que pode ir pra lá. E eu jamais iria de novo também. A água 3 graus, você vai pra prisão, então 6 tipos de tubarão que tem lá, e você assina um termo, né? Que se você morrer... O problema é seu. Você sabia. Um cara morreu lá no dia da prova. Mentira. Foi um bombeiro de lá, morreu de hipotermia. Tu tem 1 hora pra sair da água, porque senão dá hipotermia. Aí eu tava falando do teu pé com sangue na maratona. Sim. Quando você sai, quem foi em São Francisco, quando tu sai da água, tá cheio de coral, aqueles ouriços. Cara, tu não mexe tua mão, tu não mexe teu rosto, aqui, tu não tá sente nada. nada. Eu pisei naquele, minha sapatilha era só sangue. Sentiu nada ali. Eu saí correndo por cima do coral, por cima do... Meu pé tava dormente, cara, 3 graus. Eu fiz a prova em 50 minutos ali, eu fiz a natação em 50 minutos, subi na bike, a gente pedalava mais 78, 80 A quilômetros. questão da bike lá em São Francisco tem uma escadaria bem acentuada, aqueles bondinhos lá. Passa por ali também, para aquelas subidas ali, Passa Fabrício? por ali. E a prova, pra terminar de lascar, quando tu vai correr, tu passa por aquela parte da praia, pô. Do pier lá. Do pier, aquela parte de areia, por baixo da ponte. Cara, é um negócio maluco. E aí, eu voltei de lá, eu falei... também é outra história engraçada, né? Porque pra te descobrir que tu tem hérnia, tu tem que botar o dedo debaixo do teu testículo, né? Aí tu assopra e aí a tua parede do estômago sai, né? E a Milena, a esposa já era casada... O Bruno, meu ortopedista, a Milena, minha fisioterapeuta, trataram tanto de mim que eles casaram e tiveram 3 filhos. Você foi o cupido dele. Me machuquei pouco. Aí eu fui lá, Bruno, cara, aconteceu isso. Ele, cara, vai lá no Santa Júlia comigo, que deve ter dado alguma bronca. Aí eu fui lá, ele fez o teste, né? Falou, Fabrício, tá com hérnia, vou marcar a cirurgia. Eu falei, cara, eu tenho um Ironman. Ele falou, mano, tá com hérnia, acabou. Isso foi com o início de 2013, né? Era pra fevereiro, março, pô. Ironman em maio. No auge do ciclo já. No Ironman em maio. Ele falou, acabou pra ti, game over e tal. Vamos ligar pra Milena. Aí ele, meu amor e tal, o Fabrício tá com hérnia. Ela, Bruno, como é que eu não descobri ele? Graças a Deus, né, Milena? Isso é muito importante. Era 2 abestados, não sei o quê. E a gente rindo. Aí eu marquei a cirurgia numa segunda-feira. Aí eu falei, ó, os meninos vão pedalar na ponte, eu vou pedalar. O médico falou, 5 horas tu vai ter que fazer a tua internação cirúrgica e tal. Eu falei, pô, mestre, vou dar um pedalzinho com os meninos. Quando eu voltar, né? Quando eu sair de lá, eu ponho a bicicleta no carro e vou pra Unimed, lá no Newtoninho, né? Sim. Ainda era Unimed lá. Aí eu botei a bicicleta atrás do carro. Meu médico era um senhor, pô, que até também triatleta. Ele chegou de moto e eu com o carro, a enfermeira falou, 2 malucos, né? Fez a cirurgia, eu dormi lá no hospital e tal. Aí ele falou, olha, daqui a 90 dias, quem sabe, tu pode começar a pedalar, não sei o quê. 90 dias. 90 dias. Não, já perdi o Iron, né? Uhum. Aí ele tirou os pontos, faltava, sei lá, 20 dias pro Iron. Tirou os pontos e tal, eu falei, professor, eu vou só nadar, eu já tô inscrito na prova, pô. A prova de treino de luxo, pô. Eu nado uma perna ali. Já tá tudo pago. Tá tudo pago e tal. Aí ele falou, pô, então beleza. Só nadar. Convenci a Carol, convenci os médicos, né? Tá tudo certo, vou só dar uma nadada lá, monitorado. Aí eu fui. Aí o professor, mas pra que tá levando a bicicleta? Eu falei, professor, lá na Avenida Búzios, pô, todo mundo pedalando, eu vou ficar de fora. Vou dar um girinho ali com a galera e tal, né? Só pra ver e tal. Aí ele, beleza. Aí, pô, começamos a treinar, ele falou, pô, Fabrício, a gente dá pra nadar os 3.800.
Eu falei, professor, o que você acha de nadar os 3? Você dá uma perna, só uma perna da De bike. 90. 90 ali só. Só pra passear. Ele, pô, mano, então leva Advil, leva uma cartela de Advil, põe na tua... Minha nossa. Põe ali atrás e tal, qualquer coisa tu toma, beleza. Aí eu, vamos lá. Aí eu peguei na saída da água, e aí, pô, tá bom, professor, 90, hein? Aí eu, Minha nossa. aí nisso eu me arrumei todo e botei meu tênis escondido, pô, numa mochila. Aí botei lá na transição, né? Falei, pô, se der certo. Aí quando eu passei 90, professor, valeu, Fabrício. Eu falei, professor, só mais uma volta. Ele, não! Aí eu, uau! Eu tava, eu te encontrei. Ele me encontrou, pô, aí ele falou, Fabrício, e aí? Eu falei, não, 90 só, pá. Aí o Afonso vinha num túnel de um lado, eu lá atrás do outro. Ele, Fabrício, eu falei, eu vou pra moto, pô. E eu lembro bem disso no túnel. Eu tava voltando já, né, do aeroporto pra parte norte, né, pro norte da ilha, e o Fabrício tava indo no sentido aí do sul da ilha, pra Campeche, ali, pegar o vento do aeroporto. pegar aquele vento ali depois do túnel. Quando eu voltei, ei, Fabrício, o que tá acontecendo? Ele falou, eu vou pra morte. Vou morrer aqui, mano, morrer fazendo o que eu gosto. Eu lembro E aí, disso cara, aí. quando eu parei a bike, eu comecei a sentir dor, cara, uma dor. Aí eu tomei um Advil, a dor aliviou e tal, calcei o tênis. Eu falei, rapaz, será que eu vou fazer essa loucura? Eu falei, pô, já vai contar, eu já tô aqui, eu fiz mais de 2/3 da prova. Só falta 42. Aí, meu irmão, eu falei, foda-se. Nem que eu vá andando, né? Eu vou terminar de qualquer jeito. Eu fui, aí eu tomei uma cartela de Advil, cara. Eu já cheguei com a pressão lá embaixo, meu irmão querendo cair, o professor gritando comigo, meu Xingando. médico me ligando. Se tu disser que eu sou teu médico, eu vou te matar. E tal. Aí tomei soro. Foi uma hora danada, mas terminei Chegou. a prova. Cheguei, cara. Foi assim. São coisas que só o triatlo Não, e proporciona pra gente, né, Essa cara? experiência, assim, é só o cara na hora, né? Cara, e assim, O Igor, inclusive, tem uma história dele também parecida. Uma loucura dessa daí. eu fiz prova no Panamá, né? Nadou no canal do Panamá. Que assim, Que aquela que a natação é a favor. a favor, você pega a correnteza a favor, o calor estúpido, o vento pra caramba também no Panamá. Então, assim, E é onde mais, Fabrício? Dinamarca, Panamá. Dinamarca, Panamá, fiz prova na Grécia, na Nova York. Cara, eu rodei ao todo, com o esporte, eu fui em 25 países. Só com esporte. Só né? com o esporte. E provas de Ironman. Ironman e Ironman Prova- 70.3. 70.3. E Ironman Full. Cara, foram 19 provas ao todo e mais 6 externos. E os locais, assim, os locais das provas. Os mais legais, assim, na minha opinião, México, Cozumel, né? Cozumel, Copenhague, na Dinamarca. Foram, assim, os lugares mais incríveis, assim. Japão. Conta um pouco mais desse do Japão aí. Mas o Japão Tem muita história. Tem história porque veio aqui O professor Márcio. professor Márcio já Cara, um. e assim, eu Foi, tô- botou ele e o Antônio Neto. E o de Sica. E o de Sica, pô. E que, tipo assim, a gente pegou um voo. Inclusive, o Antônio Neto fez Alcatraz também, não foi? O Neto de Sica fizeram Neto de atrás Sica, comigo. né? A gente saiu de Manaus, São Paulo foi pra Coreia pra Dubai e Dubai pro Japão. Mano, eu não aguentava mais dentro do avião, bicho. E aí eu falei, caramba, aí meu irmão fui lá pra trás, eu falei, cara, eu tenho mais. Todo mundo dormindo, aí eu vi um comissário de bordo lá, né? Aí eu Japonês? Japonês, aí eu girar Nakajima e tal. aí ele, sim! Aí eu comecei a falar, essa porra mesmo, é tiro, porrada e bomba, nós vamos pra morte. Aí ele, e tal. E a gente começou a fazer muito barulho. Aí o professor Márcio falou, pô, você não fala japonês? E nem fala inglês direito. Com o que ele tá falando ali? Vou lá ver. Vou lá ver, mano. Eu tava na maior esculhambação com o japonês, ele rindo. nem o que fazer. Ele não entendia nada, ele respondia, eu também não entendia também não nada. entendia. A gente ria pra caramba e tava tudo certo. Mano. E aí foi embora, mano. Aí um tempão de voo. Mas aí chegamos no Japão. Muitas histórias, assim, encantadoras do Japão, assim, a prova em Hokkaido, né? A gente foi pra Tóquio, de Tóquio foi pra Narita, de Narita pra Sapporo. Sapporo pegou um carro e foi até Hokkaido. Prova bem complicada, assim, bem difícil de fazer, né? E acabou que deu ruim lá. E a gente, um dia eu volto. Eu quero muito voltar lá no Japão, assim, eu tive a oportunidade de viver outras coisas no Japão, voltei no Japão de novo, fui na Budokan, como estava falando para vocês aqui, antes do programa, eu conheci a primeira academia de judô do mundo, né, e eu sou faixa preta de judô, eu sou instrutor de capoeira, né, conheci a primeira academia de capoeira regional do mundo, no Mestre Bima, lá no Pelourinho. Então, assim, corri a prova da Grécia, né, lá Conhecer a história, né? A história do esporte. É muito né? importante, Como porque assim, ó, tudo, né? se eu digo que é a minha vida, né, eu tenho que saber quem foi Conde Maeda, como o jiu-jitsu chegou aqui,
quem são os percussores, o que era o Jujutsu. Né? Isso a gente aprende muito no judô. Para você ser faixa preta de judô, você tem que conhecer a história do judô. Né? Faz parte do processo para você virar um sensei, virar um faixa preta mesmo de judô. Então, assim, eu fiz isso com o triatlon, né? Eu fui saber quem eram os 12 heróis lá de 82, que começaram, que fizeram o desafio, né? Tive a oportunidade de fazer prova com alguns deles, né? Lá no Floripa, alguns deles largaram conosco em uma das provas, né? Tive essa honra de estar junto. E assim, cara, é muito importante pra mim. E lá no Japão eu aprendi coisas que... Tipo, tinha um cara chamado Taka lá, né? Que é meu amigo pessoal. E o Taka-san era um cara muito engraçado. E ele... Certa vez a gente foi pedalando pro metrô, né? E aí ele... Fabrício-san, deixa a bicicleta aqui, né? E nós vamos de metrô. Eu falei, mas Taka-san, se levaram nossa bicicleta, não tem uma corrente, um cadeado? Aí ele olhou pra mim, Fabrício-san, por que alguém vai levar algo que não é seu? Olha aí. Falei, tá bom. Deixa tuas coisas lá no Bronx. Pelo menos uma baiana lá. Não volta nem tua sandália. Eu falei, deixa ele lá no Bronx, né? Essa conversa. E aí, assim, cara, foi... Cultura diferente, né? Cultura, cara, assim... Isso é legal do esporte, né? Muito Dessa legal. viagem, porque a gente consegue desbravar coisas que a gente não sabe como é que é lá, e aí você vê, puta, é possível. Eu vivi coisas com... Histórias de pessoas. E assim, histórias que a gente viveu, eu fiz muita prova com o Disica, né? Ele tá voltando no Japão, eu já não consigo mais fazer prova, né? Meu joelho já não deixa mais, mas assim, foram com muito orgulho 16 maratonas, eu fiz 10 meia, 10 São Silvestre, fiz 10 triatlos olímpicos, fiz 19 Ironman, né? 12 full, 7,5, 6 externo. Eu tenho o externo. Eu tenho um mundial para a seleção brasileira em Londres. Sim, eu lembro, né? Foi 2014, 2015. Por ali, o mundial, um ano depois da Olimpíada, 2013, foi um ano depois da Olimpíada de 2012. A gente tive lá, no Castelo de Buckingham, passando no Big Ben. Cara, é surreal você botar o macaquinho da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de ir com a seleção brasileira para uma prova sul-americano de cross, na Argentina, né, de corrida de trilha. Fomos campeões sul-americanos lá. Então, assim, cara, são coisas que eu vivi no esporte que, assim, conheci 25 países, rodei esse Brasilzão todo, né, seja lutando, seja jogando, seja pedalando, nadando. Eu fiz a travessia do Mar Grande, Taparica, Salvador. Eu fiz 8 vezes a travessia dos Fortes. Legal. Né, Rei do Mar, travessia dos Bravos, das Ilhas Cagarra para Ipanema, a Fuga de Alcatraz. Cara, assim, são coisas que... São histórias para contar, né? Assim, Histórias para contar. Eu me aposentei em 2016 do triatlo. Já ia ser minha pergunta. Falei, parou o triatlon mais por conta das lesões, Foi. né? Eu me classifiquei para Havaí. Eu fiz as 12 provas. Que na época era requisito, né? 10 em 10 anos ou 12 no total, né? 12 no total. Eu fiz 10 em 10 anos e fiz 12. Eu fiz 12 em 10 anos. Ah, tá, 12 em 10. 12 fusos em 10 anos. Por conta dos 4 que eu fiz num ano só. E aí, o professor Márcio falou, pô, vamos lá, alô, aí tá, agora vai. E aí eu fui lá com o Bruno. E aí veio aquele impacto, né? Ele falou, Balde de água fria. Artrose nos 2 joelhos, tá começando no quadril. Você vai ter que botar prótese. Se você treinar, você vai botar prótese. E aí, na minha loucura, assim, né, das lesões que eu já tinha tido, eu quebrei todos os dedos da mão. Todos os dedos da mão eu já quebrei. Aí eu já quebrei o pé direito. Eu tenho esse acidente aqui que rompeu o meu supraespinhal. E mais uma infinidade de lesões. Eu falei, pô, Bruno, então é o seguinte. Se eu operar os 2 joelhos de uma vez, em quanto tempo eu volto? Ele falou, Fabrício, tu não tá entendendo, cara. Tu vai botar prótese. Daqui a um tempo, tu vai ter que trocar essa prótese. Não é brincadeira, não é simples assim, não é... leva a sério. Aí ele aplicou na época, tava começando aquela questão de ácido hialurônico, da cartilagem e tal. Eu apliquei nos 2 joelhos e tal, e falou, ó. E aí, assim, não... tipo um joelho aí. Ele falou, tem um negócio parecido com o joelho. E aí, assim, alguns médicos me condenaram para qualquer tipo de atividade física, que não é o que acontece, né? Eu ando de skate, continuo fazendo as coisas, de vez em quando eu dou minhas corridinhas, treino jiu-jitsu todo dia, treino wrestling, treino judô, vou treinar luta livre. Se eu ouvir o berimbau, eu vou entrar na roda, depois eu não ando direito, mas eu vou entrar na roda. Porque é a minha vida, cara, assim, eu vou
O meu pai, né, tá com câncer agora também, né? Tu acabaste de perder o teu. É verdade. Né? A gente passou por esse momento. Mas o meu pai me disse uma coisa no carro e assim, me tocou muito. Ele falou assim, cara, e assim, os mais novos não vão entender, né? Ele falou assim, eu vou ser igual o Chacrinha, eu vou morrer no palco. Ele falou. Entendeu? Então é mais ou menos isso, cara. Eu vou morrer praticando atividade física, porque eu tenho certeza que a gente, de alguma forma, inspirou outras pessoas. Com certeza. Né? Essa nossa loucura. Eu lembro que a gente se conhecia pela cor da nossa bicicleta, pô. É o Afonso da bicicleta vermelha, pô. Não era marca, era a cor. Era cor. Né? A gente se conhecia quem era triatleta, tinha uma ou duas assessorias. E hoje é uma infinidade de pessoas ganhando dinheiro, né? Vendendo roupa, vendendo tênis, consertando bicicleta, pedalando, treinando, vivendo isso. Eu criei a faixa liberada e tem gente que tinha 20 anos, pô. Né? Agora tem 20 anos agora que era curumim. Tem gente que é adolescente, tá lá e não sabe nem que fui eu. Tem quanto tempo a faixa já? 2009. E como é que foi aquele primeiro dia da faixa liberada? Tem uma história interessante aí. Primeiro dia, vamos fechar. Eu não sei se eu acompanhei o primeiro dia, mas eu acompanhei alguns. Cara, tem um negócio interessante no primeiro dia. Primeiro dia de faixa liberada, eu lembro que, pô, os caras não tinham noção, né? Eu falei, cara, preciso de um caminhão. Olha a minha cabeça, né? Que eu tenho que botar os cones, eu não sabia nem quantos cones precisavam. E aí, vamos lá. E aí a gente levou um caminhão com uma folga danada. E eu ali dirigindo o caminhão e tal. A gente botou os cones e ninguém acreditava que a gente tinha fechado a rua, pô. E todo mundo ali no calçadão ainda. Eu falei, gente, mas o carro vai atropelar a gente. Tá fechado. E aí foi a cultura, né? E esse ano, pra você ter uma ideia... E o público presente lá no primeiro dia? Tinha duas pessoas, bicho. Me chamaram no rádio de tranca-rua, que eu era maluco, que esse negócio, né, que o sol daqui... Eu comecei um movimento de ciclismo no Dia Mundial Sem Carro, 2009, pedalando sozinho, pô. Indo pra Câmara, né? Indo pra Câmara de bicicleta pra tentar divulgar. Olha quantas pessoas andam de bicicleta em Manaus hoje, quantos grupos de ciclismo, cara. A gente começou o movimento de corrida de rua lá em 2003, 2004. O Borges era um cara, uma voz solitária ali, tentando organizar a corrida de rua. A corrida começava às 7 horas da manhã, largar 10. E tava tudo certo. E se largasse 20 pessoas, tinha muito. Caramba. Era um negócio surreal. Hoje, todo final de semana, milhares de pessoas correndo. E se você pegar os jornais da época... Quando eu fui secretário a primeira vez, perguntaram que legado que eu queria deixar. Eu falei que ia deixar algo intangível. Riram de mim, falaram que era maluquice, mas os loucos abrem espaço que depois são percorridos pelos sábios, né? Os que se dizem sábios. Sim. Hoje a faixa liberada faz 15 anos. E todo mundo se diz, agora é política, todo mundo fez a faixa liberada, todo mundo, reformou a Ponta Negra. Os caras não sabem nem quando foi, esse ano faz 15 anos. E eu tô falando pela primeira vez aqui. Eu esperei esse tempo todo, porque é uma filha minha, né? É um projeto meu. Tô debutando. Manaus tinha, na minha época, 160 complexos esportivos. Depois que eu saí, ao invés de aumentar, eles diminuíram. A cada dia que passa, nós temos menos espaço de lazer na cidade de Manaus. Né? A gente não consegue entender a nossa história. Nós temos ali a pista da UFAM, de atletismo, que revelou atleta olímpico nas Olimpíadas de 84, né? No salto, na corrida com barreira de obstáculos, né? Da parada, cara. Sabe? Então, assim, a gente não tá olhando para trás e tentando ver a nossa história, os nossos heróis, sabe? Nós não temos, né? Nós temos um capitão da seleção de prata aqui, cara, o Paulo Avelino, do Bernardino, do Xandó, do Bernard, ele era capitão naquela época. E a gente não sabe. Tá faltando um museu do nosso esporte aqui, sabe? Falar dos nossos heróis, contar a nossa história, para que as pessoas entendam. E assim, eu tento fazer isso pela minha filha. Todo dia eu levo ela pro jiu-jitsu, eu levo ela pro wrestling. Ela adora praticar esporte, a Bia também. A mãe delas também incentiva muito a prática de atividade física. Mas é importante, cara, ter espaço nas comunidades. A gente anda muito, eu continuo fazendo isso, mesmo não sendo mais político. Né? As pessoas não têm esse espaço. E assim, é muito complicado você ver a oportunidade que nós tivemos que as crianças não estão tendo. Né? Sim. Quando eu virei secretário, a Almirante Tamandaré não existia mais, cara. Prova tradicional da Marinha. Prova tradicional da Marinha, voltou. Mas se você pegar as imagens da época, quem trouxe a Almirante Tamandaré fui eu de novo. Quem começou as provas de triatlo fomos nós lá atrás. Já, né? Em 2011, 2012, aquela época da questão da federação, né? Veio a etapa do Mundial pra cá, sul-americano.
Etapas nacionais, Etapas então, não se fala da nacionais, CBTRI, então, né? CBTRI. Era todo ano, tinha, Era acho que todo talvez ano. mais de uma etapa. Tinha um circuito aqui de prova de triatlo, um Xterra veio pra cá. Challenge veio aqui. Challenge Amazônia em 2016. Várias provas grandes, cara. Sabe, a gente tinha jogos de vôlei aqui acontecendo na Arena Amadeu Teixeira, a gente tinha jogos de futebol, né? Hoje, graças a Deus, temos o Amazonas na Série B, temos 3 times na D, sabe? Mas é preciso valorizar ainda a base. Enfim, tem uma infinidade de coisas a serem feitas, que eu acredito que nós estamos no caminho certo, eu acredito muito na boa vontade, tanto do governador quanto do prefeito, mas é preciso olhar com carinho, porque é algo que mudou a minha vida. A gente criou um projeto social lá na Vila Olímpica, de jiu-jitsu. Daquele projeto social, que eram crianças, hoje são adolescentes, tem 40 crianças morando em outros países, cara. Caramba. Frutos daquele projeto. Diogo era faixa amarela, o Dioguinho Reis. O Nagai, o Mika. Diogo Reis é essa galera do Melk, né? A galera o Baby do Melk, Shark, que é o... A galera do Melk e muitos outros, cara. O Nagai. Sabe? Eu tive a oportunidade de ver o Patinho, né? O Pato hoje que tá ganhando tudo, de faixa verde lá no Nabil. Eu tava conversando com o Nabil um dia desse disso. Então, assim, são sonhos encontrando oportunidades. Quando um sonho encontra uma oportunidade, cara, meu irmão, acabou. Foi o que a gente tá muito aqui na tecla com o professor Márcio, em questão de projeto social. bom. Participou também daquele da Operações Ribeirinhas lá. A gente criou o projeto lá no PRIB, né? Isso. Nos fuzileiros, no batalhão de fuzileiros navais. Muito legal e acabou. Porque assim, não tem solução de continuidade. Eu criei a Copa dos Bairros de futebol, né? Eram 200 e poucos times, acontecia na cidade toda. A gente dava carro de premiação e tal. E por algum motivo, no meio do caminho, ela foi... Entendi. A corrida internacional da cidade de Manaus foi eu que criei, que deu origem à maratona agora. Maratona de Manaus. Foi criada lá atrás, em 2009. Cara, assim, ninguém lembra que fui eu. Mas tá aí, o importante é isso, é o legado que fica, que é intangível. Sabe? Então, essa continuidade ela tem que acontecer para que o esporte possa vir a mudar vidas como mudou a minha. Eu não bebo, eu nunca bebi, nunca botei bebida alcoólica na boca. Não tomo açúcar, não como glúten, não como leite. Né? Tenho uma vida saudável, graças a Deus, por conta do esporte, cara. E assim pode, da mesma forma que foi na minha vida, vai ser na vida de outras pessoas. É isso. A gente conversa muito aqui, o espaço do podcast também é voltado para isso, né? Para mostrar que o esporte amazonense ele tem evoluído, evolui, tem muitas oportunidades em vários segmentos do esporte e pessoas como você que já tem uma história dentro do esporte, que viveu várias coisas dentro do esporte, né? Inclusive proporcionando, como é que posso dizer, criando até competições até do negócio, então assim, de vários segmentos também do esporte. Isso aqui pra gente é interessante, até para divulgar que o esporte tem muito a crescer, né? Inclusive, Fabrício, esse gancho do Igor aí, até a questão no nosso esporte do triatlo, né? Que a gente tava falando, fala tanto do triatlo, a gente via, né, 2011, 2012, quando eu comecei ali em 2011, provas não só, como você falou, do circuito nacional, mundial, né? Até prova do Challenge, né? De 70.3 que teve aqui em março de 2016. Mas a gente tinha provas frequentes na nossa própria FETRIAN, né? Que hoje também parece que deu... não seguiu uma continuidade essa federação, né? Cara, assim, o Adílio chegou a ser o cara que mais vendeu bicicleta Caloi no Brasil. E não era proporcional, não. É quantidade de bicicleta. O Erildo. O Adílio trabalha com ele, né? O Erildo, né? Então, assim, cara, não tem... uma economia sendo movimentada. O triatlon é nadar, pedalar e correr. Sabe? Realmente é um esporte muito complicado. Porém, levou a Jéssica para a Hungria. Né? Levou a Jéssica para vários títulos aí, para vários países. A Bianca, agora a Camila, né? Camila que tá chegando aí. Tá se destacando, né? Pô, uma menina que veio da Venezuela pra cá, aqui ela fez faculdade, se formou em educação física. E, cara, olha o esporte dando oportunidade pra menina, né? Não só pra ela enquanto profissional, porque, pô, mostra, né, que ela é pode ser uma excelente técnica porque vive nisso, e também a oportunidade de ganhar o mundo, cara. Sim. E assim como elas, tem tantos aí, né, cara, que estão aguardando essa oportunidade. Os aparelhos. Pô, eu trouxe a piscina da Olimpíada pra cá. A piscina da Olimpíada que tá lá. Aquele centro de ginástica. Eu que entreguei. Essa piscina todo mundo queria, né? Foi uma guerra. Foi uma guerra. Com o Luiz Lima, pô. Nós estamos com. O legado do tênis de mesa da Olimpíada Rio de 2016 está aqui. E nós somos uma potência no tênis de mesa. Né? Grandes atletas. Tem isso aí, depois disso aí, depois desse trabalho com o tênis de mesa, nós temos
4 ou 5 escolinhas de tênis de mesa aqui. Sabe? Então, o esporte gera emprego, cara. Ele movimenta nossa economia. Porque tu pega o tênis de mesa. Quantas mesas, raquete, bola, tênis, roupa. E assim vai. Quando eu construí o centro de ginástica, tinham 100 crianças lá no Eldorado. A primeira vez que eu fechei, com a professora Verônica, o ginásio do Eldorado, eu consegui usar aparelho na Caixa Econômica, tinha 100 crianças. Hoje tem mais de 2.000. Caramba. No centro de ginástica que foi construído ali dentro da Vila Olímpica. Então, assim, se você investir, tem resultado. E o triatlon não é diferente disso. O triatlon me proporcionou coisas que, principalmente da questão mental, né? De blindar minha mente, de blindar minha carcaça para enfrentar desafios que estão além do que eu podia imaginar. Legal, muito interessante. E, assim, Fabrício, olhando para frente um pouco, como você vê o esporte amazonense hoje, né, caminhando assim, ver que ele está evoluindo, está crescendo, cara, muita gente muita gente praticando atividade física, isso é lindo, cara, assim, sabe? Eu acho que é uma missão muito bacana de todos os responsáveis, né? Os secretários, tanto da prefeitura quanto do estado, os professores das modalidades, os presidentes de federações, as pessoas que estão economicamente envolvidas com isso. Cara, a quantidade de pessoas praticando atividade física em Manaus é absurda. Né? Cara, isso é menos gente na fila do Sistema Único de Saúde. É simples assim. A conta é essa. A conta é essa, cara. Quanto mais gente praticando atividade, menos problemas de obesidade, de circulatórios, cardíacos, problemas de diabetes, hipertensão e uma série de outros. A conta é essa. Aí você vai para a periferia, se você cria a oportunidade. Eu vou te contar um exemplo rapidinho aqui. Quando eu conheci o Diogo Reis, o Dioguinho queria ser o Odisseu. Sabe quem era o Odisseu? Era o dono da boca da frente da casa dele, cara. Era a referência do moleque, mano. A referência do Diogo era o Odisseu. E eu tenho certeza que no bairro dele a referência não é mais o Odisseu, é o Diogo. As pessoas não querem mais ser o Odisseu, querem ser o Diogo. Diogo que deu uma casa pra mãe dele, que comprou um carro recente. Campeão da DCC. Campeão da DCC, moleque do bem, fala inglês fluente. Lá do Renato Souza Pinto, cara. Entendeu? Um bairro maravilhoso, de gente do bem. Como você disse, só precisou de uma oportunidade. Então, o Diogo influenciou aquela meninada todinha ali, meu irmão, do bairro dele, da galera que conheceu ele. Assim como nossos heróis lá no Bronx. A gente queria ser que nem os mais velhos, mano. Entendeu? Então, a gente precisa levantar grandes referências. No momento que a gente fizer isso, seja lá onde for, né, em qualquer bairro de Manaus, surgiu uma referência, cara, aquilo ali é exemplo para todos os demais. A gente tem que investir nisso, criar políticas públicas, sabe? Cada vez mais, cada um com as suas ideias, com a sua forma. Cria política pública, investe. E aí, meu patrão, não tem jeito, é um caminho sem volta. Pô, que bom. Cara, eu gostei muito do nosso bate-papo aqui, né? O Fabrício esclareceu o quanto é sofrido e gostoso estar dentro do esporte, né? Porque, assim, é um sofrimento bom, eu acho. Que você passa, ele te ensina, ele te ajuda a evoluir como pessoa, né? Como... Cara, é surreal, tem N história. Eu lembro que eu gosto de pagode, né? E aí eu ia ter uma prova e tal, e eu ouvindo Tiaguinho. Aí o professor, pô, tu vai pra guerra, tô ouvindo Tiaguinho. Vai dar ruim. Aí eu falei, tem que ouvir o quê, professor? Metallica, pô, tem que ouvir Iron Maiden. Led Zeppelin. Tu vai pra guerra, pô, tá ouvindo Tiaguinho. Então, assim, cara, é cultura, né? E assim, eu sou pagodeiro, tinha um programa de pagode e ando de skate, cara. Né? Assim, não bate, né? Não bate, né? São tribos diferentes. Sim. Mas assim, cara, são modalidades incríveis. Eu trouxe o brasileiro de skate pra cá, né? A primeira pista de skate de Manaus quem fez fui eu. E hoje tem, graças a Deus, várias pistas. Várias pistas. E se tem várias pistas, tem várias lojas vendendo shape, vendendo acessórios, periféricos. Tem dentro do shopping, cara. Tem uma pista de skate ali. Tem, né? Então, cara, o esporte ele é incrível. O triatlo não é diferente, né? O triatlo, se voltar aos tempos áureos dele aqui em Manaus, eu não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida que... E já tem gente se destacando, né? Tem várias pessoas aí despontando, chegando no triatlo. Sem ter prova aqui, tu imagina com prova. É verdade. E projetos futuros pessoais assim, Fábio, já caminhando pro final comigo, falou, mas assim, pro esporte, o que é que tu, como praticante, o que é que você espera ainda praticar
daqui pra frente? Cara, eu treino jiu-jitsu todos os dias, né? O wrestling, eu vou pra academia, eu continuo tentando dar o exemplo. Triatlo, infelizmente, não tem como, Cara, depois daquele balde de água fria. Água fria. Cara, assim, é um sonho que eu tenho na cabeça ainda de um dia. Eu não consegui me despedir, né? Eu não fiz uma prova de despedida, assim, tipo jogador de futebol, né? E tal, pra me emocionar ali, curtir aquele momento. Eu não tive essa oportunidade. Eu sonho ainda um dia conversar com o Bruno, não sei qual a distância, de tentar. Eu quero disputar uma última competição de jiu-jitsu ainda, né? Porque, assim, eu quero me dedicar muito às minhas filhas agora. Eu tenho um sonho de criar um projeto social para criança, de alguma modalidade, principalmente de luta, sabe? Ter condição financeira para fazer isso, independente de qualquer apoio público, de qualquer outra coisa. No meu caminho, eu tinha, na época, com o Dedão, né? Que era do Picanha Mania, ele acabou falecendo e a gente teve que fechar as portas do projeto, porque é um custo, né? O projeto social não é só tu abrir o espaço e botar as crianças lá e dar aula, é muito mais do que isso, né? E para fazer isso tem um custo bem grande. Então, assim, eu tenho alguns projetos pessoais, sonhos, né? E eu espero poder realizá-los. Mas, assim, eu me sinto cara realizado já, assim. Pô, vou fazer 49 anos, continuo praticando atividade todos os dias, vivendo o esporte, botando meu kimono, a gente fala, saindo na mão ali, treinando. Legal. Né? Caio, de vez em quando, a galera do triatlo lá no Rio pra dar uma nadada, que é o que dá pra fazer. Mesmo o ombro não atrapalha ainda aquele eu só do não posso acidente. parar de treinar. Se eu parar de treinar, aí meu ombro começa a doer bastante, assim, que eu perco massa muscular, né, por conta da idade. E graças a Deus foi esse acidente, né, Fabrício? Ele foi só o ombro, né? Não aconteceu coisa pior. Não. Então, acho que fica até uma dica aí pro pessoal que tá assistindo a gente, essa questão de estar sempre preparado, né? Com o equipamento. Capacete, né? Inclusive, eu tenho um capacete aqui, Fabrício. É importante você ter sempre capacete de qualidade, mas esse aqui eu queria ter um significado especial, né? Que, claro, tem aqui a logomarca da nossa assessoria esportiva Zona 2. E, inclusive, Fabrício, olha como é que ficou esse layout dessa pintura. É feito pelo nosso camarada Bentes, da Bentes Garagem aqui, ó. Olha que legal. Inclusive, cara. tem aqui o Instagram dele, pra quem tá seguindo a gente. O Bentes é um cara que sempre pinta as bicicletas, capacetes. Dá uma olhada aí, Fabrício. Não pode dar. Pô, personalizada, eu não tive essa... Essa oportunidade de fazer, positivo. E daí é um capacete com essa pintura feita pelo Bentes, né? Da Bentes Garagem, que tá fazendo pintura de bicicleta. Tu tá lembra fazendo... como era branco desse aqui, né? Era branco. E ele, inclusive, tá aqui o Instagram dele pra quem quiser seguir, acompanhar. É um cara que apoia muita gente, ajuda muita gente no esporte. E ele tá apoiando o nosso podcast aqui Inclusive, também. nos meus 2 acidentes eu quebrei meu capacete, né? Então, assim, isso quer dizer importante, que, teoricamente, eu teria machucado bem minha cabeça se eu não tivesse esse capacete. É verdade. Então E- fica a dica aí pro pessoal, quem quiser fazer uma pintura de capacete, bicicleta ou qualquer outra porque coisa. as pessoas acabam falando assim, porque eu tô de bicicleta, não tô de moto. Cara, a bronca é a mesma, né? verdade. Caiu, Vai cair do infelizmente. mesmo jeito e infelizmente tem que estar preparado, Verdade. né? Bom, Fabrício, eu queria deixar aqui meu muito obrigado. Valeu a presença, valeu o bate-papo, foi muito esclarecedor, muito... A gente riu bastante, muitas histórias aí, muitos perrengues, né, no esporte. Cara, tem muitos. Assim, Dava o quê? Umas 5 horas de podcast? Dava, cara. Porque assim, eu conto a minha vitória e minhas derrotas. O cara- Eu acho que o cara aprende mais com as O fato derrotas. de enterrar o número lá no Japão também ficou faltando, né? Ficou faltando, pô. Enterrei meu número lá. Quando deu pra prova, eu falei, eu vou enterrar. O Márcio ria pra caramba. Ele não completou, no Não, caso. eu completei, eu enterrei meu número. Eu falei, pô, eu vou voltar pra buscar aqui, cara. Vai ter alguém que vai buscar pra você lá? Vai, o Dicicão vai lá. Ele vai lá, vai buscar, Ele vai- tem que falar o ele local que tem tá. que buscar Ele o sabe, número ele do sabe. rapaz. Não, eu vou com ele, eu falei pra ele. Eu só não vou fazer a prova, que senão vai ser errado, sou eu lá. Mas eu vou lá com ele. Cara, assim, eu agradecer vocês pela oportunidade. Eu digo isso a todo mundo, assim, eu sou muito agradecido ao esporte. Eu dei minha vida pro esporte e o esporte me devolveu muito mais do que isso. Me deu amigos, me deu experiências, oportunidades, me deu um nome. Eu fui secretário de esporte da prefeitura em 3 gestões diferentes, né? Fui secretário do estado durante 2 gestões diferentes, né? Vivi Copa do Mundo, Olimpíada, né? Grandes momentos aqui, né? Graças a Deus eu tenho uma boa relação com todos os secretários de esporte, seja da prefeitura, do estado, que passaram e que estão hoje, né? Eu sempre tento, e sempre que sou chamado, tento ajudar, dar minha contribuição. Eu acredito que o esporte é isso, né? Como no triatlo. A gente, eu estava dizendo isso recente, né? Que o triatlo é um esporte diferente, né? A gente comemora a chegada do último mais do que do primeiro, né? Verdade. Então, é algo surreal, né? Eu dou exemplo também do skate, né? Pode ver, quando o cara faz uma manobra radical, surreal no skate,
quem tá concorrendo com o cara vibra, né? Vibra. Eles batem o skate, eles gritam, eles vibram. E isso é muito legal. Eu aprendi a vibrar com o sucesso das pessoas, eu aprendi a vibrar com a vitória dos meus companheiros, dos meus amigos, dos nossos amigos aqui do nosso estado, do país. E eu digo isso muito, cara. Assim, o esporte, eu dei tudo pro esporte e ele me devolveu muito mais. Eu sou muito grato a Deus por isso, por tudo que eu vivi. E ter quase 50 anos, né? Ano que vem eu faço 50 anos de vida e praticamente 50 anos de dedicação pro esporte. Poxa, legal, Fabrício. Eu agradeço, né? A sua presença aqui. Obrigado mesmo de coração, Fabrício. Eu agradeço aqui, foi muito bom, como o Igor falou. Você, poxa, meu irmão, meu camarada, aceitou esse convite aí de pronto. Cães, né? E só tenho a agradecer aí a sua presença aí, Fabrício. Foi muito proveitoso, né? E para finalizar, a gente queria dar para você uma que já é de praxe, né? Que é de praxe aqui do uma podcast. lembrança da Zona 2, assessoria esportiva, aqui, aí um boné aí, ó. Até pra cobrir a careca aí, seja né, bem-vindo, e é isso aí. E o pior, eu só andava assim, mas provas tudo assim. É estilo, pai. Então aí, pô, fica de lembrança aí, Fabrício. Aí pra... Pô, cara, agradecer vocês aí. Continue, cara. Assim, acho que essa parada de divulgar, de falar, de contar história é muito importante pra incentivar outras pessoas, né, cara? Assim, quantas pessoas eu encontrei, pô, bicho, às vezes eu tô querendo não ir treinar, eu vejo de madrugada, tô indo treinar, me empolgo e vou. Então é isso, você vencer a si mesmo todos os dias. Todos os dias. É uma briga diária, eu falo isso. É uma fazer briga o que diária precisa todos ser os dias. feito, isso é disciplina, cara. Fazer o que precisa ser feito todo dia. E se você fizer isso, você vai estar contagiando a tua esposa, os teus filhos, teus vizinhos, teus amigos. Exemplo arrasta, né? Arrasta, cara. E aí é uma corrente do bem, né? Quanto mais gente tu puxar pra perto da gente, mais saúde, mais qualidade de vida, mais companheirismo, network. Eu já ia esquecendo de falar do Renzo aqui, né? Tem uma porção de histórias com o Renzo. Quando eu mais precisei na vida, ele me levou para Nova York, me deu guarida, me deu morada, né? Me abrigou na casa dele. Pô, são coisas assim que só o esporte explica, cara. Eu morei na 7ª Avenida, cara. Imagina isso. Né? Na esquina do Madison Square Garden. Imagina. Né? Cara, só o esporte. Eu dei aula pro Nickelback. Né? Tocou uma bandinha aqui ontem à noite e tal. Os caras vão chegar aí. Os caras do Nickelback. Eu falei, caramba. Aí o Renzo brincando aí, pô, pede logo o ingresso e vão tocar no Rock in Rio. Cara, então assim, o esporte, cara. Isso é o esporte, é o que vocês estão divulgando aqui. Parabéns. Que Deus abençoe, ilumine, guarde e prospere esse espaço aqui. Amém. E que essa voz de vocês chegue aí no coração das pessoas e que mais gente seja picada pelo mosquito do esporte, né? Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um Zona 2 Cast aqui com o Fabrício Lima, meu amigo Afonso. E é isso, fica pra próxima. Tchau!